Gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui pela nossa projeção no livro de Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai, nós pedimos que a Tua palavra seja desvendada diante dos nossos olhos, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso entendimento, que nós venhamos a ter clareza da Tua palavra, Senhor, que nós sejamos solos férteis, receptivos, e que a Tua palavra venha produzir frutos em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Sabe, então, Jesus Cristo aqui está falando sobre o reino. E todas as vezes que eu vejo na Bíblia falando sobre o reino, é algo que me chama muito a atenção. Porque eu tenho interesse em sair bem no reino, né? Eu tenho interesse em agradar o meu Senhor. E Jesus Cristo está falando aqui, está fazendo uma comparação, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Eu sei que a gente acaba atentando para aquilo que não é para ser atentado, né? O crente lê isso aqui, em vez dele ficar tentando meditar no rei do céu, não, ele fica tentando imaginar o grão de mostarda. Como que é esse grão? Mas então, não é isso que Jesus está preocupado. Jesus está preocupado que você entenda o reino dos céus. E é uma dica valiosa, porque ele está dizendo como que é o reino. O reino é um grão de mostarda que se torna uma grande árvore. Então aqui tem uma dica fundamental, que às vezes nós passamos os olhos e não entendemos, mas Jesus está falando algo que é extremamente importante. Eu demorei para entender isso, mas eu comecei a ir sacando o negócio. A maneira como Deus faz as coisas, irmãos. Deus faz através de semente. Deus queria povoar toda a terra. Deus queria 2 bilhões de pessoas aqui no planeta Terra. Quantas pessoas que Ele colocou aqui? 2. Que trabalheira isso, meu Deus do céu. Quanto tempo vai levar para povoar? Isso não importa. É assim que funciona. Aliás, Jesus ele fala para os seus discípulos assim: olha, homens de pequena fé, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, vocês iam dizer para esse monte aqui: erga-te, lança-te ao mar, e assim aconteceria. E como eu acabei de errar aqui, muitos erram, né? E ouvem esse versículo falando assim: se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pode olhar na sua Bíblia, não faça agora porque você vai perder a atenção, mas está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda. É como, não é do tamanho. Mas por quê? A resposta está aqui. Porque o grão de mostarda ele cresce. A sua fé é uma semente que é para ser exercitada. Eu tinha um amigo, pastor, mas tem muito amigo pastor, né? E que falava assim: não tem coragem para ter mais fé não. Porque a Bíblia fala que Deus já deu a cada um a sua porção de fé. Exatamente, deu um punhado de semente, você faz o que você quiser com ela. Mas se a sua fé for como um grão de mostarda, uma vez que você semear, ela vai se tornar tão grande, a ponto de que você vai mandar aquele monte lançar ao mar, e assim o fará. Porque eu não conheço ninguém que já fez isso e deu certo, irmãos. Porque a gente acha que é assim, não, se eu tiver, nossa, então minha fé é muito pequena. É menor que um grão. Não, eu te garanto, fica tranquilo, a sua fé é maior que um grão de mostarda. Mas você precisa entender um princípio espiritual do reino dos céus. Deus te dá sementes. Deus coloca sementes. Sabe? E por ignorar esse princípio, nós temos muitos problemas, porque as pessoas elas subestimam o valor das sementes. Quantas pessoas, irmãos, eu vejo recebendo, por exemplo, uma palavra profética: irmão, você vai ser missionário lá no
Cazaque, Surdiquistão, lá não sei onde. E o cara fica todo feliz, sabe, porque eu nunca vi o cara receber uma palavra assim: você vai ser o que vai vender pipoca ali na porta da igreja. Porque para Deus todos os projetos são grandes, são lindos, são fantásticos. Sabe, Deus não tem projeto pequeno para cada um de nós. O problema é que quando a gente recebe uma palavraça dessa de um profeta, a gente fica todo feliz, mas fica esperando o dia que vai receber o convite para a gente ir para a agência missionária, ir lá e fazer as coisas. A gente não entende que o Senhor colocou em nós uma semente. A gente simplesmente despreza. A gente acha que as coisas simplesmente acontecem do dia para a noite. E ficamos esperando. Uma pessoa que recebe uma palavra: não, você tem um dom de cura. O cara acha que ele vai meter a mão naquele, vai lá no hospital e vai curar alguém que tem câncer. Não, você tem uma semente dentro de você. Você precisa cuidar. Isso precisa crescer. Então muitas pessoas ignoram. E o que elas fazem? Olham para as suas sementes e desprezam elas. É o caso dessa parábola de Mateus 25, onde a Bíblia fala que aquele senhor havia entregue os talentos para os seus empregados. E é interessante que o que recebeu 5, que era o que tinha mais tarefa para fazer, ele não negligenciou. O outro que tinha 2, que também tinha bastante coisa para fazer, ele também não negligenciou. O problema foi com aquele que tinha 1. Às vezes esse é o problema da igreja. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei tocar, não sei dançar, não sei bater palma, então não tem nada para eu fazer aqui. Está negligenciando. Muitas vezes veja, para tocar você começa batendo palma, sabia disso? Você aprendeu o ritmo é batendo palma. Então, mas às vezes o irmão, ele está esperando o momento em que vai acontecer. Eu estou usando um exemplo aqui do louvor. Ele vai ser convidado para ir cantar, mas ele nunca louvou onde ele está. É interessante que eu sempre observei isso. As pessoas que estão tocando e as pessoas que estão louvando. E uma das coisas que eu observo: será que a pessoa, quando não está ali na frente dos outros, como que ela se comporta? E as pessoas que eu tenho escolhido, que eu tenho visto potenciais nessa área, são pessoas que não precisam estar aqui para louvar. Já entenderam, já pegaram a sua semente e já cultivaram. Não estão esperando um belo dia algo acontecer para que elas possam exercer. Elas já estão exercendo o seu ministério de louvor na sua casa, na sua célula, ou mesmo aí no banco. Pessoas que não subestimaram o valor da sua semente. Pessoas que entenderam que o pouco que elas têm é suficiente para que Deus possa fazer o muito na vida delas. Aliás, esse é o princípio espiritual da parábola dos talentos. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas é uma dica, porque ser fiel no pouco é você cuidar da sua semente. Se você for como aquele servo que tinha apenas um talento, falar: não, é tão pouco, isso aí não vai fazer diferença, eu nem apareço aqui, simplesmente desprezar, aí você nunca vai ter nada. O problema é que nós estamos sempre esperando algo grandioso, mas veja, o que é grandioso já está na sua mão em forma de semente. Semana passada a Andressa foi dar aula para os kids e falando sobre a Arca de Noé. E uma das crianças perguntou assim: mas como que o leão não saiu comendo todo mundo lá dentro da arca? Olha, provavelmente eram filhotes, né? Até para caber todo mundo dentro da arca. Então Deus faz as coisas pequenas. Deus faz as coisas pequenininhas. Jesus Cristo, ministério revolucionário, mudou o mundo. Só 12 caras que andaram com ele. E um ainda pisou na jaca, né? Como diz lá no Goiás. Só 12, só 11. Veja, tudo que é grande começa pequeno. Você precisa entender isso, irmão. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas que têm sementes. Você tem uma semente de fé. Deixa eu dizer como que funciona a semente de fé. Eu tenho convicções de ser usado no ministério de cura.
Mas eu comecei orando por dor de cabeça, irmãos. Orar por dor de cabeça do irmão. Ah, funcionou? Opa, minha fé aumentou um pouquinho. Orou, não funcionou, baixou de novo. Orou, funcionou, aumentou. Sabe? E aí agora eu já tenho fé para orar por, sei lá, catapora, por pé inchado. E aí vai crescendo, irmão. Não é assim, do dia para não, recebi uma palavra que eu tenho fé, eu corro lá, vou no cemitério, vou agora ressuscitar alguém aqui. Não é assim que funciona. Sabe, talvez você esteja me ouvindo e você esteja pensando, eu já recebi as sementes. Sabe, algum dia provavelmente você recebeu uma palavra, ou vou receber um dom ou um talento, mas talvez você tenha ignorado a semente. Talvez o irmão que recebeu aquela palavra, você é um missionário lá no Zâmbia, veja, você precisa começar evangelizando o seu vizinho. Ou você acha que do dia para a noite você vai receber todos os dons e habilidades de uma forma, como um relâmpago cair na sua cabeça e você se tornou o maior dos missionários? Não. Ah, vai ser pastor. Você acha que alguém nasce pastor, irmão? Sabe, você começa pregando lá no seu grupo pequeno, lá na sua célula, lá no seu trabalho, para as pessoas, sabe? E nós temos sido roubados, irmãos, porque nesse mesmo capítulo, alguns versículos antes, Jesus Cristo, ele fala sobre a parábola do semeador. Nós falamos, como eu disse, acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, onde o semeador lançava algumas sementes na terra, e aí tinha um tipo de solo que era muito raso, e a semente não crescia, mas havia uma semente que as aves, e ali a representação do maligno, iam lá e roubavam aquelas sementes, sabe? Nós temos sido roubados pelo diabo, porque toda semente que não é lançada, ela fica exposta. Nós ignoramos a semente, e nós não semeamos ela, porque nós ignoramos. E a semente que não é lançada na terra, que não fica escondida debaixo da terra, vem o inimigo e rouba. Quantos talentos aqui, irmãos. Uma vez eu vi um escritor secular, ele falava assim: o lugar mais rico da terra é o cemitério. Quantos projetos, quantos sonhos, quantos objetivos, quantos grandes pensadores, presidentes e cientistas e curas foram enterradas. Levou para o caixão junto, nunca colocou em prática, nunca usou aquilo. Sabe, irmãos, não façam isso. Eu tenho certeza aqui que todos aqui têm um potencial tremendo, porque a Bíblia fala que nós também somos as sementes. É interessante, porque ora a Bíblia fala que nós somos o solo, mas a Bíblia fala que nós somos a semente. E dentro de todos nós já foi colocado um potencial, quando o próprio Deus, ao criar o homem, a criar todos nós na figura de Adão e Eva, fala assim: crescei, multiplicai e dominai. Há um potencial dentro de nós. Todos nós temos esse potencial explosivo, expansivo, que foi colocado pelo próprio Deus. Sabe, então, nós precisamos valorizar aquilo que temos recebido. Contei uns tempos atrás aqui, você sabe que uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, e para muitas pessoas que eu conheço, mas eu não vou dizer que é para todos, é você ser generoso. Porque você está lutando contra um instinto seu, que é um instinto de sobrevivência quase. Você desapegar e despojar, que é algo que te protege. Muitas vezes é o dinheiro. E é uma luta que eu tenho em praticar, em ser generoso. Eu lembro que eu estava num hotel, e aí na hora de ir embora eu falei: eu vou deixar um tip aqui para a camareira. E aí eu olhei na carteira, tinha uma nota de 50 e uma de 5. Eu tinha ficado naquele hotel uns 4, 5 dias. E agora, o que eu faço? Adivinha a nota que eu dei? 5. Está baixo minha moral, hein? Está baixo minha moral com você. Mas 50 era muito para mim, mas 5 não era. Agora, se eu não começasse a praticar, eu nunca na minha vida iria conseguir dar 50.
problema é esse, você olha aquele objetivo inatingível e fala, eu não consigo. Mas você não quer nem fazer o que você consegue. Porque é uma semente, irmãos. Todas as coisas que Deus nos dá são sementes. A prosperidade, a generosidade é uma semente. Então o que eu conseguia semear naquele momento era 5. Mas se eu não desse o start, não começasse esse processo, eu nunca conseguiria avançar nele. E muitas vezes nós paramos aí. E aí é onde entram as aves e roubam a sua semente. Roubam a oportunidade de você crescer. Não permitem que você semeie. O que eu mais vejo é, se o cara é mesquinho quando é pobre, fica mais mesquinho ainda do que quando fica rico. Porque não praticou. Porque, estou falando, não é algo que vai nos fazer falta, mas às vezes a gente despreza, não, só $1. $1 não vai fazer diferença para a igreja. Não vai mesmo. Mas para você vai. Para você vai fazer diferença. Você vai estar semeando algo na sua própria vida. Você vai estar cultivando a sua semente. Eu falei domingo passado. Domingo passado eu tirei a oferta. Fui lá naquela passagem de Davi, que foi comprar de Araúna as terras e as coisas para ofertar a Deus. E Araúna falou, não, Davi, pode pegar, leva de graça, se é para ofertar a Deus. Eu falei, não. Como que eu vou ofertar algo para Deus que não me custou nada? Porque Davi entendeu. Deus não queria as coisas, Deus queria o coração dele. Deus não quer a oferta, Deus quer o coração do ofertante. Porque a Bíblia fala que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Mas veja, não estou pedindo para ninguém semear uma casa nem um carro, mas às vezes $1. É o exercício, porque nós subestimamos, nós desprezamos as sementes. E eu não estou falando de qualquer semente, irmão. Não é uma semente de abacate, é uma semente de mostarda. É muito pequeno. É muito pequeno. Mas não subestime, porque é muito pequeno. Interessante. Eu nunca vi nem a semente e nem a árvore, mas a palavra fala que ela é a menor das sementes, mas se torna a maior das árvores. Se torna a maior das árvores. Que fantástico isso, irmãos. Que revelação fantástica. Então aqui está dizendo que você não precisa fazer muito. E esse é o nosso problema. A gente mira lá naquilo que é grande, a gente olha a maior das árvores e fala o quê? Não consigo. Eu não sou essa pessoa. Imagina, eu estar pregando aqui, não, eu não dou conta disso, eu não faço. Porque você olha a árvore gigante, mas ninguém dá nada para aquela semente que se tornou aquela árvore. Então isso é libertador, irmãos. É só isso aqui que você precisa fazer. É só se mover. Há muito tempo atrás eu li o livro de um cara, e ele falava assim, você imagina você pegar um navio e desviar 1 grau na rota dele. E esse navio sai lá da Europa e vem aqui para a América. Esse 1 grau, no final de tudo, fez uma diferença. Ele foi sair em outro país, em outro lugar. Apenas 1 grau, irmãos. Está difícil de entender? Pega um carro desalinhado e solta o volante. Vê onde é que você vai parar. Prega no começo, só foi um joguinho. Daqui a pouco você está lá em outro rumo. Sabe, nós precisamos entender isso. Porque muitas pessoas não saem do lugar porque desprezam. É pouco, não consigo, eu não dou conta. Mas não vai dar mesmo. Ninguém nasce pronto. Tudo é desenvolvido, é crescido, é impulsionado. E assim que funciona. Foi Deus quem estabeleceu as coisas. Mas uma outra questão. Esse aqui é mais difícil, irmãos. E dá tempo. É preciso morrer para frutificar. Sabe, estranhamente, uma semente ela só germina depois que ela morre. E Jesus Cristo mesmo falou que ele era o grão de trigo que caindo na terra, ele morria. E por isso ele frutificava. Se ele não morresse, ele ficaria só. Se você trouxer para esse contexto aqui, mais ou menos assim, se essa semente não morrer, ela ficar só, ela não vai se multiplicar. Sabe, muitas vezes nós não temos a disposição de soltar a semente. E aí é muito interessante.
principalmente na área das finanças, já que eu comecei a falar sobre isso. E legal que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, usa para falar de finanças a semente. Ele diz assim: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Isso é lógico, né? Mas na prática é difícil. Agora, quem colhe, não colhe na mesma medida. Se lançou uma semente, a Bíblia fala que você colhe 30, 60, 100 vezes. Eu não vi aplicação mais forte do que essa ainda, irmãos. Sabe, mas muitas vezes nós não temos a disposição de lançar essas sementes. E aí, às vezes nós guardamos, às vezes nós comemos as nossas sementes, né? Aplicado por causa das finanças. Mas pastor, onde é que fica a graça nisso? A graça é Deus pegar a semente que você semeou e transformar ela 100 vezes mais. Isso é a graça. Mas Deus não força você a nada. É você quem escolhe participar disso ou não. É você quem decide se vai semear. Deus é maravilhoso, irmãos. A graça não é forçar você a nada. Deus, Ele espera que você livremente, espontaneamente, seja participante dessa graça. Paulo fala que a semeadura é uma graça. Sabe, é você poder entregar algo para Deus e Ele te devolver 100 vezes mais. Mas é você quem escolhe entrar no jogo ou não. Nesse jogo santo, com toda a reverência. Nesse jogo, é você quem decide. Deus não faz as coisas forçadas, não vai ser no seu bolso que vai frutificar. É quando você semeia. Sabe, muitas vezes nós não estamos dispostos a morrer para que haja frutificação. Sim, eu tenho já há um bom tempo cuidado de líderes. E muitos líderes querem a fórmula do sucesso. Fácil, né? Qual que é a fórmula? Nunca vi pergunta mais estúpida do que essa, né? Se fosse assim, o cara vendia sucesso enlatado, né? Ó, tá aqui a fórmula. Mas o que eu falo para as pessoas, para os líderes, falo: você vai frutificar, gerando pessoas e cuidando, o dia que você morrer. Como assim, pastor? Morrer? Tá ficando esquisito esse negócio aqui. Baleia azul? Não, não é isso, irmão. Sabe o que é morrer? É quando, às vezes eu queria estar em casa assistindo TV, mas eu morro para a minha vontade para poder estar atendendo uma pessoa. É quando a minha vontade era de estar fazendo outra coisa, mas eu abro mão da minha vontade para poder investir num irmão, fazer alguma coisa, poder atender. Sabe, isso é morrer, é quando você deixa de ser você. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, isso é morrer. E aí você frutifica. Porque a Bíblia fala, Jesus Cristo, Ele responde assim: olha, aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Aquele que quiser, em outras palavras, aquele que quiser estar em primeiro, seu que está à frente, tudo, então você é o que vai ter que morrer mais. Você é quem vai ter que servir mais as pessoas. Então a sua disposição de morrer é o tamanho da sua semeadura. A sua disposição em abrir mão de você abrir mão das coisas, de você lançar a sua semente em terra, é a disposição, é o equivalente à sua semeadura. Então, quando você tem uma semente, você recebeu uma semente. Você viu, por exemplo, ainda no exemplo lá do missionário, você é missionário e tal, mas essa semente você vai semear ela, e ela só vai começar a germinar o dia que você morrer, o dia que você abrir mão de algumas coisas para que isso possa crescer. Você venha se dispor a servir, a evangelizar, a fazer outras coisas. A medida da sua renúncia é a medida da sua frutificação. Quanto mais domingos pela manhã você renunciar de ficar em casa, mais você vai crescer em Cristo.
Quanto mais dias da semana você abdicar da sua agenda pessoal, mais, em favor da igreja, mais você vai crescer nessa área. É exatamente proporcional. Por isso que Jesus Cristo fala: aquele que perder a sua vida, achará. É basicamente isso, irmãos. Você desiste do que você está fazendo, mas você ganha uma nova vida. E por mais assustador que isso pareça, essa nova vida é bem melhor do que a outra. Sabe, os valores são substituídos. Tem pessoas que querem buscar no Evangelho um alimento para a vida errada dele. Então ele ouve sobre prosperidade, sobre semeadura, e acontece isso muito, infelizmente, tem pessoas totalmente inescrupulosas. E o cara semeia casa, semeia carro, esperando receber algo em troca. Mas veja, ele não está interessado no Evangelho, ele não está interessado em abençoar o reino de Deus, ele está só interessado em si mesmo. E aí foi o problema, porque o que ele semeou não foi acaso, o que ele semeou foi o egoísmo dele. E ele vai colher mais egoísmo. O que ele semeou foi a sua ganância, e ele vai colher mais ganância. Entende como é sério? A semente, ela é só uma figuração. Na verdade, o que você está semeando é, na verdade, aquilo que está por trás da semente. Você está semeando fé, você está semeando coisas para o reino, você está semeando seus interesses próprios, você está semeando a sua ganância, a sua vida. Muitas pessoas buscam o Evangelho com esse enfoque. Ele não quer abrir mão da sua vida, ele só quer melhorar a sua vida. Ouviu falar que tem como dar uma melhorada, um upgrade gospel, e aí ele não muda de vida, ele só quer que Jesus agora venha trabalhar para ele, venha melhorar a vida dele, atender às vontades dele. Mas não funciona assim. Então você frutifica quando você está disposto a morrer para as coisas. Mas também crescimento depende de cuidado. Eu não vou me deter muito nesse tópico, porque eu falei lá no primeiro bastante sobre isso. Da gente não desprezar, da gente não ignorar as coisas espirituais, não ignorar aquilo que, as sementes que estão nas nossas mãos. Sabe, toda semente, ela precisa ser regada, cuidada. Às vezes também a gente quer semear, mas não quer mais ter trabalho. A gente quer semear, mas não quer se preocupar com aquilo. Sabe, uma semente bem alimentada, ela tem um potencial maior. Ela cresce mais. Sabe, muitas vezes nós não nos preocupamos, né? Às vezes nós semeamos só uma vez e não nos preocupamos mais com isso. Sabe, mas é importante que a gente tenha cuidado com aquilo que nós semeamos. E por último, frutos nem sempre são imediatos. Esse é o mais sério, irmãos. Esse é o mais sério. Porque eu já vi muitas pessoas com disposição de semear. O pregador falou bonito, a música estava gostosa, o cara foi lá, investiu uma oferta na igreja. Ou não, eu vou começar esse negócio de célula, eu vou para lá, eu vou fazer as coisas. Sabe, às vezes as pessoas até têm uma certa disposição, mas elas esperam um resultado que é imediato. E aí, como o resultado não vem no momento em que elas querem, elas logo desistem. Tem uma fruta, eu esqueci o nome, mas ela é uma fruta que ela leva 100 anos para dar os primeiros frutos. Alguém sabe qual que é? Tâmara. E eu sei que é interessante que eles falam, olha, quem planta essa planta aqui nunca vai esperar colher dela, mas planta para outros. Sabe como nós somos imediatistas? Como que o mundo conspira para esse imediatismo? Eu lembro que eu era garoto, estava fazendo, acho que estava nas primeiras séries, eu era
garoto mesmo, e eu fui conhecer o micro-ondas. Aí eu fui Pode ser que eu não tinha acesso, né? Não quer dizer que eu sou velho tanto assim. Tá, você é muito novo, né, Maria? E aí eu fui na casa dele, nós esquentamos, e tinha uma Coca-Cola, só que não estava gelada. Falei, nossa, podia inventar uma coisa que você apertava um botão e gelava na hora também, né? Tipo, você nunca está satisfeito, né? Quando lança um negócio assim, não, mas já devia ter outro que fazia mais rápido assim as coisas. Sabe, nós somos essa geração. Nós queremos tudo para ontem, o negócio está demorando demais. É mais ou menos assim, Deus prometeu, mas está enrolando. Eu já vi também um termo que o pessoal fala, eu entreguei o problema para Deus, mas Deus demorou demais, eu peguei de volta para mim aquele problema e eu mesmo dei conta. Sabe, eu fico vendo Abraão, né, que recebeu uma promessa de Deus, e antes que ela se cumprisse, ele mesmo, acho que ficou impaciente, e gerou lá Ismael. Mas aí assim ele esperou alguns anos, e nós hoje não queremos esperar nem alguns meses, irmãos. Que meses? Se no fim da semana não acontecer a campanha do Pirlim Pim Pim, santo gospel, da Anjo Sininho, não vier lá e não te abençoar e não fizer o que você quer, eu não vou mais fazer esse negócio de célula não. Vou largar a mão, porque Deus não me atendeu na hora que eu queria. Sabe, esse é um teste. E quanto mais for o tempo de perseverança, o tempo de investimento, maior vai ser a sua colheita. O problema, às vezes, a gente lança semente, faz até tudo direitinho, a semente morre e tal, mas no outro dia a gente vai lá e desenterra para ver se o negócio já está pronto ou não. Nós precisamos perseverar, precisamos ser um povo de perseverança, precisamos entender os tempos e aguardar as coisas. Quantas pessoas têm simplesmente estragado a sua colheita por causa da ansiedade, por causa de não esperar o tempo correto? Quantas pessoas têm desistido de semear porque simplesmente não têm enxergado as coisas? Há uns tempos atrás, ainda estava no Brasil, e no meu tempo de oração, pedindo algumas coisas para Deus, aquela listinha básica que a gente faz, né? Deus, faz outra coisa assim, assim, assim. Pedir é bom, irmão, não é errado não. Quem tem humildade pede. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim, engraçado, você só pede coisas para essa vida. Você pede muito pouco. Nossa relação é uma relação eterna. Mas você só está pedindo coisas tão momentâneas para daqui a 20, 30 anos, quiçá, nem isso. Mas eu posso te dar tanta coisa. Nós temos a eternidade, o universo para a gente fazer juntos, mas você está só preocupado com essa vida sua, com esse espaço, eu não sei se vocês estão entendendo, nesse espaço de tempo tão pequeno. É interessante que algumas promessas de Deus, elas às vezes nem se cumprem nesse nosso período de vida. Abraão recebeu uma palavra de Deus que ele seria pai de grandes multidões, a ponto de se assemelharem às estrelas do céu e à areia do mar. Mas ele em vida só enxergou um filho. E eles falam, pô, que injustiça. Não, essa vida é muito curta. Abraão vai gozar dessa promessa de Deus por toda a eternidade. Porque através da aliança que Deus fez com ele, todo aquele que é nascido de novo se torna descendente de Abraão. Por isso nós somos filhos de Abraão. Abraão não te conheceu. Abraão não imaginou você, mas um dia ele vai conhecer. Um dia ele vai poder gozar daquela semente que Deus havia prometido para ele. Um outro exemplo foi Moisés. Moisés, ele tinha uma estranha curiosidade, ele queria enxergar a face de Deus. Mas não podia, porque se ele enxergasse a face de Deus, ele seria consumado. Apesar que na Bíblia fala, mas é uma figura de linguagem, que Moisés conversava com Deus face a face. Mas isso não era possível, tanto que
Moisés insiste no assunto e Deus fala: olha, eu vou quebrar teu galho aqui, você vai entrar na fenda da rocha, você tampa o olho, eu vou passar de costas rapidinho, você vai ver só um relance assim. Então Moisés não podia ver a face de Deus. Mas é interessante que mais de aproximadamente uns 2000 anos depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João, vai lá para o Monte da Transfiguração. E a Bíblia fala que uma nuvem cobriu aquele lugar, e o rosto de Jesus Cristo resplandecia. E ali apareceram Elias e Moisés. Interessante que a Bíblia fala que Jesus era a exata expressão do próprio Deus. Deus foi atender aquele pedido de Moisés, lá no Monte da Transfiguração, como Jesus Cristo. Deus não se esqueceu da promessa. Sabe, então nós precisamos entender as coisas de Deus. Precisamos perceber a questão do tempo e deixarmos de ser imediatistas e querer que as coisas funcionem na mesma medida com que nós estabelecemos as coisas. E aprender que às vezes a semente que nós estamos lançando aqui, talvez nós nem venhamos nessa vida a ver os resultados, mas saber que nós vamos aproveitar os resultados muito tempo depois. Aliás, eu podia dizer que essa nossa vida é uma vida de semente, é apenas uma semeadura de algo vindouro. Se nós não nos semearmos nessa vida, nós não teremos o que colher depois. Sabe, essa é a vida de semente, a vida de trabalho. Como eu brinquei aqui no começo, se você quiser gozar e desfrutar do reino de Deus, você tem que trabalhar muito agora, porque agora você é semente apenas. Você é aquele que perde a vida para poder achá-la depois. Sabe, se nós mesmos não semearmos a nós mesmos. Eu falei o culto inteiro sobre sementes que nos foram dadas, mas eu quero que você agora se enxergue como semente do reino também. Há uma plantação, e Paulo fala que nós somos lavoura de Deus. E se você escolher semear a sua vida no reino de Deus, você vai colher muitos frutos. Eu não queria diminuir esse valor, mas é interessante que uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, falaram assim: olha, nós deixamos casa, deixamos os nossos parentes e nós abdicamos tudo pelo seu reino, o que nós vamos receber? Jesus Cristo fala assim: olha, vocês vão receber 100 vezes mais. Olha novamente a frutificação da semente na era vindoura, mas nessa também. Então eu não queria menosprezar a nossa herança no reino, que ela é muito maior. Mas a Bíblia fala que ainda nessa vida você vai ser recompensado. Ainda não. Eu não queria que você trabalhasse por isso, porque é tão pequeno esse período dessa vida. Mas se você semear, você vai ter uma colheita que é eterna. Quantas pessoas têm semeado as suas vidas em coisas que são corruptíveis, coisas que são passageiras, coisas que vão ser destruídas, que vão passar. Mas Deus te dá a oportunidade de investir num reino que não vai passar, que não vai ser temporal, um reino que não vai ser destruído, que não vai ser modificado. Sabe, isso é graça de Deus. Isso é graça porque, primeiro, que nós não merecemos nada para poder participar disso. Segundo, que nós também não temos nada para semear. Mas ainda assim Deus aceita. Deus aceita o nosso coração, Deus aceita a nós mesmos. Você não faz ideia do que é ser chamado um cooperador de Cristo. Você sabe, Deus não precisava de nada da nossa parte. A Bíblia fala que Deus não é servido por mãos humanas. Mas ainda assim Ele fez uma concessão. Ele deixou você trabalhar para Ele. Você é chamado de cooperador. Por que trabalhar? Porque você sabe,
a gente mais atrapalha do que trabalha. Eu costumo falar assim, olha, na pior das hipóteses, quanto menos eu meter a mão, melhor o negócio vai ficar, porque a gente só faz bagunça. Mas Deus, na sua graça e bondade, aceitou a mim e a você sermos chamados seus cooperadores. Sabe, essa é a maior de todas as sementes, é a nossa própria vida. Sabe, que você possa semear a si próprio no reino dos céus. Que você possa se lançar. Como eu falei, dentro de você há um potencial que o próprio Deus colocou. Potencial de crescimento, potencial de multiplicação. Mas só vai funcionar quando ele for lançado, quando ele morrer e for semeado. Para isso que nós somos chamados. Amém, irmãos? Fica de pé.